A família da ideologia de gênero. Existe um lugar no mundo que é a base social, econômica, geração de indivíduos e formação de valores pétreos na sociedade, conhecida como família. Melhor dizendo, família tradicional. É óbvio que esse modelo nunca se sustentou apenas por afeto, mas também pela dualidade de gêneros, hierarquia, divisão de funções, hereditariedade, herança, propriedade privada e, acima de tudo, transmissão de valores, cultura. Grupos sociais hoje militam com duras investidas contra essa instituição consanguínea, ora pela relação de poder entre eles, hierarquia, ora pela natureza sexual que impera sobre a sociedade e os indivíduos. Dos embates que a minoria trava com a sociedade, o desmerecimento da família tradicional é talvez o mais contraproducente de todos. Afinal de contas, todos têm um pai e uma mãe, e é essa proposta que garante à próxima geração melhores condições de vida e a melhor base para o desenvolvimento social. Os pais são realidades e construções de valor social tão importante que até mesmo aqueles que são abandonados sempre acabam por buscar, se possível, quem foram seus progenitores. Isso é um valor social, uma ideia que pegou. Papai, mamãe, irmãos e um cachorrinho é uma ideia que funciona. Um meio de destruir a família é destruir também a identidade das pessoas. No mundo existem dois sexos. Existe o sexo que você observa no espelho e aquele que você observa no outro. Alguns desses grupos alegarão que o seu sexo não é o que está consigo, mas justamente aquele que não te pertence. Aqui devo dizer que a realidade não dá a mínima para sua opinião. Isso significa que mudar nomes não muda a realidade. Um homem que não se vê como homem socialmente falando, ainda possui em si todas as funções biológicas de macho, e com a mulher a mesma coisa. Agora, é evidente que o desvínculo de sexo e reprodução concedeu às mulheres dignidade e liberdade. Mais do que isso, a luta pelos direitos concedeu às mulheres calças, direitos ao voto, direito ao trabalho, bom salário. Isso realmente é muito digno. Mas a ideia de disseminar na sociedade uma cultura que recusa a si mesmo, como se todos fossem suscetíveis à ideologia e não à própria natureza, tudo para combater o preconceito, é um erro. Como ouvi dizer, destruirão um quarteirão para matar duas baratas. A ideia de que devemos, em nome de combater o preconceito, extirpar dos indivíduos o conceito de gênero é uma arbitrariedade. Não se combate o preconceito levando o ato sexual para a sala de aula, nem deixando o homem usar banheiro feminino. Não se combate o preconceito colocando um X no lugar de vogais, nem criando lei para impor mudanças de sexo. Não se combate o preconceito retirando a celebração dos dias dos pais, nem dizendo que homens e mulheres são invenções sociais. Se a ideia de gênero como construção social é verdadeira, então a proposta da cura gay também deveria ser. Isso significa que homossexuais que nascem homossexuais podem receber uma educação heteronormativa. Se as crianças na escola podem receber um material homoafetivo para abrir a mente para a diversidade sexual, por que um adulto formado não poderia? Alguns indivíduos pensam que o preconceito é algo que pode ser removido como se fosse a própria roupa. O hábito social por si só já é um preconceito. Isso significa que ao nos habituarmos a dar uma educação de mulher a uma menina, pode até ser um preconceito, mas acima de tudo é um hábito amparado por uma inteligência que nos informa que uma menina requer cuidados que são diferentes dos meninos. Isso eles chamam de preconceito, eu chamo de lógica. Homens não vão ao ginecologista, mulheres não fazem exame de próstata. Um homem pode assumir qualquer papel de mulher perante a sociedade. Nós aceitamos e até achamos que é fundamental que eles sejam livres. Mas amamentar os filhos com seu corpo, isso nunca vai acontecer. Homens e mulheres são diferentes, inclusive por dentro. Sensações diferentes, papéis biológicos diferentes, corpos diferentes. O próprio conceito de gênero é a premissa mais óbvia para diversas questões na sociedade que garante à mulher benefícios éticos e necessários. Licença maternidade, Maria da Penha, guarda dos filhos, cuidados higiênicos, saúde da mulher. Negar a biologia na mulher é recusar também todas as suas conquistas sociais.
O maior erro desses movimentos minoritários é querer impor por lei que a natureza dos indivíduos não é relevante, quando ela é absurdamente relevante. Afinal, você pode até tentar revogar a lei da gravidade, se quiser, mas não fique embaixo de uma viga de aço que despenca após a anulação de tal lei. Todos sabem que existe uma relação entre o sexo e a opção sexual do indivíduo. Não é uma unanimidade, mas é extremamente natural dizer que um indivíduo que tem o sexo masculino também assume seu papel masculino perante a sociedade. Isso não pode se tornar uma ofensa ao brio dos outros. Isso é natural. Seria estranho para alguém dizer que o menino, na grande maioria das vezes, tem o instinto, a necessidade e até o prazer de ser homem, ser como o avô ou o pai? Infelizmente, quando se ataca a biologia dos indivíduos, também ataca a estrutura familiar. Se não existe gênero, não existe modelo familiar como conhecemos. Hoje, o termo usado para assegurar o direito de família é o afeto, o mero afeto humano. Mas qual afeto? O afeto adquirido no baile funk ou o afeto que coloca os pais idosos no asilo? Uma pessoa que defende o afeto como mote central de uma família é insano, pois o afeto pode deixar de existir da noite para o dia, o DNA não. Em um mundo onde as pessoas se experimentam cada vez mais, onde o sexo e as relações humanas são banais ao extremo, onde condutas eróticas são adotadas a esmo, afeto é uma palavra que não deve ser levada à baila. Historicamente falando, famílias se uniram por status, dotes, segurança, crenças, por vezes por afeto também. Mas diferente do que dizem, nunca o afeto foi tão pouco relevante quanto na pós-modernidade. Quem, em sã consciência, irá dizer que o afeto é algo relevante na tão falada modernidade líquida? Quando nascemos, desenvolvemos algumas certezas. Certeza da existência, penso, logo existo, certeza que você está amparado por pessoas e a certeza da sua identidade. De cara, o movimento da diversidade sexual quer derrubar dois desses valores. Querem desconstruir a sua família e querem desconstruir você. Temos o dever de respeitar a condição prévia das crianças, de seguir sua masculinidade ou sua feminilidade até que tenham autonomia suficiente sobre si e tomar as decisões que melhor lhe cabem. O grande problema é que os mesmos grupos que pregam liberdade sexual e ideologia de gênero são os mesmos que querem dizer a você que a sua família não é relevante, sua família se tornou démodé. Vem minha pergunta, pois acho relevante. Em um futuro próximo, como será a família da ideologia de gênero? Jim Rodrigues, Abismo Virtual. A família da ideologia de gênero. Existe um lugar no mundo que é a base social, econômica, geração de indivíduos e formação de valores pétreos na sociedade, conhecida como família. Melhor dizendo, família tradicional. É óbvio que esse modelo nunca se sustentou apenas por afeto, mas também pela dualidade de gêneros, hierarquia, divisão de funções, hereditariedade, herança, propriedade privada e, acima de tudo, transmissão de valores, cultura. Grupos sociais hoje militam com duras investidas contra essa instituição consanguínea, ora pela relação de poder entre eles, hierarquia, ora pela natureza sexual que impera sobre a sociedade e os indivíduos. Dos embates que a minoria trava com a sociedade, o desmerecimento da família tradicional é talvez o mais contraproducente de todos. Afinal de contas, todos têm um pai e uma mãe, e é essa proposta que garante à próxima geração melhores condições de vida e a melhor base para o desenvolvimento social. Os pais são realidades e construções de valor social tão importante que até mesmo aqueles que são abandonados sempre acabam por buscar, se possível, quem foram seus progenitores. Isso é um valor social, uma ideia que pegou. Papai, mamãe, irmãos e um cachorrinho é uma ideia que funciona. Um meio de destruir a família é destruir também a identidade das pessoas. No mundo existem dois sexos. Existe o sexo que você observa no espelho e aquele que você observa no outro. Alguns desses grupos alegarão que o seu sexo não é o que está consigo,
mas justamente aquele que não te pertence. Aqui devo dizer que a realidade não dá a mínima para sua opinião. Isso significa que mudar nomes não muda a realidade. Um homem que não se vê como homem socialmente falando, ainda possui em si todas as funções biológicas de macho, e com a mulher a mesma coisa. Agora, é evidente que o desvínculo de sexo e reprodução concedeu às mulheres dignidade e liberdade. Mais do que isso, a luta pelos direitos concedeu às mulheres calças, direitos ao voto, direito ao trabalho, bom salário. Isso realmente é muito digno. Mas a ideia de disseminar na sociedade uma cultura que recusa a si mesmo, como se todos fossem suscetíveis à ideologia e não à própria natureza, tudo para combater o preconceito, é um erro. Como ouvi dizer, destruirão um quarteirão para matar duas baratas. A ideia de que devemos, em nome de combater o preconceito, extirpar dos indivíduos o conceito de gênero é uma arbitrariedade. Não se combate o preconceito levando o ato sexual para a sala de aula, nem deixando o homem usar banheiro feminino. Não se combate o preconceito colocando um X no lugar de vogais, nem criando lei para impor mudanças de sexo. Não se combate o preconceito retirando a celebração dos dias dos pais, nem dizendo que homens e mulheres são invenções sociais. Se a ideia de gênero como construção social é verdadeira, então a proposta da cura gay também deveria ser. Isso significa que homossexuais que nascem homossexuais podem receber uma educação heteronormativa. Se as crianças na escola podem receber um material homoafetivo para abrir a mente para a diversidade sexual, por que um adulto formado não poderia? Alguns indivíduos pensam que o preconceito é algo que pode ser removido como se fosse a própria roupa. O hábito social por si só já é um preconceito. Isso significa que ao nos habituarmos a dar uma educação de mulher a uma menina, pode até ser um preconceito, mas acima de tudo é um hábito amparado por uma inteligência que nos informa que uma menina requer cuidados que são diferentes dos meninos. Mas é extremamente natural dizer que um indivíduo que tem o sexo masculino também assume seu papel masculino perante a sociedade. Isso não pode se tornar uma ofensa ao brio dos outros. Isso é natural. Seria estranho para alguém dizer que o menino, na grande maioria das vezes, tem o instinto, a necessidade e até o prazer de ser homem, ser como o avô ou o pai? Infelizmente, quando se ataca a biologia dos indivíduos, também ataca a estrutura familiar. Se não existe gênero, não existe modelo familiar como conhecemos. Hoje, o termo usado para assegurar o direito de família é o afeto, o mero afeto humano. Mas qual afeto? O afeto adquirido no baile funk ou o afeto que coloca os pais idosos no asilo? Uma pessoa que defende o afeto como mote central de uma família é insano, pois o afeto pode deixar de existir da noite para o dia, o DNA não. Em um mundo onde as pessoas se experimentam cada vez mais, onde o sexo e as relações humanas são banais ao extremo, onde condutas eróticas são adotadas a esmo, afeto é uma palavra que não deve ser levada à baila. Historicamente falando, famílias se uniram por status, dotes, segurança, crenças. Isso eles chamam de preconceito, eu chamo de lógica. Homens não vão ao ginecologista, mulheres não fazem exame de próstata. Um homem pode assumir qualquer papel de mulher perante a sociedade. Nós aceitamos e até achamos que é fundamental que eles sejam livres. Mas amamentar os filhos com seu corpo, isso nunca vai acontecer. Homens e mulheres são diferentes, inclusive por dentro. Sensações diferentes, papéis biológicos diferentes, corpos diferentes. O próprio conceito de gênero é a premissa mais óbvia para diversas questões da sociedade que garante à mulher benefícios éticos e necessários. Licença maternidade, Maria da Penha, guarda dos filhos, cuidados higiênicos, saúde da mulher. Negar a biologia na mulher é recusar também todas as suas conquistas sociais. O maior erro desses movimentos minoritários é querer impor por lei que a natureza dos indivíduos não é relevante, quando ela é absurdamente relevante. Afinal, você pode até tentar revogar a lei da gravidade, se quiser, mas não fique embaixo de uma viga de aço que despenca após a anulação de tal lei. Todos sabem que existe uma relação entre o sexo e a opção sexual do indivíduo.
não é uma unanimidade.